Boa noite, no ar o Jornal 10, mais uma edição desta semana. Seja bem-vindo, vamos às manchetes de hoje. O Governo quer generalizar o acesso ao sistema educativo do pré-escolar ao 12º ano. O MCV pede mais verbas para as suas atividades numa audiência com o Ministro das Finanças. Porto da Praia recebe equipamentos financiados pelo Governo do Japão. Nigéria ultrapassa Angola na produção petrolífera em África. Ataques do grupo Boko Haram causam 19 mortes no norte da Nigéria. Foram detidas 50 pessoas em todo o mundo por pornografia infantil no WhatsApp. Uma vez mais, boa noite. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira um projeto de resolução que aprova a Carta da Educação de Cabo Verde para o período de 2016-2021. Com essa carta, o Governo pretende universalizar o acesso ao sistema educativo do pré-escolar ao 12º ano. Essas informações foram divulgadas hoje, quarta-feira, numa conferência de imprensa. Cabo Verde quer construir uma economia de serviços ancorada no turismo, nos transportes e nos serviços financeiros. Para tal, segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, é exigido o domínio das línguas estrangeiras nos perfis de saídas dos cabo-verdianos. Neste sentido, o Governo decidiu universalizar o acesso ao sistema de educação aos adolescentes de 4 aos 17 anos, eliminando o rendimento como fator limitador do acesso. Isto quer dizer o seguinte, que atualmente o sistema ou a via técnica e profissionalizante, os jovens só teriam acesso a partir do 11º ano. O Governo quer, com esta nova Carta de Política Educativa, que todos os jovens tenham acesso ao serviço, à formação profissional a partir do 9º ano. É uma diferença muito importante, porque liga a escolaridade mínima obrigatória com o sistema de formação profissional. Para que esta seja bem-sucedida, o Governo decidiu também dotar os professores de todos os instrumentos necessários, desde o pré-escolar ao ensino superior. O Governo vai dotar os professores de todos os instrumentos para que possam colocar no centro da aprendizagem os alunos. Ou seja, iremos desenvolver um programa de ação social escolar que irá reforçar as cantinas escolares, mas também que irá assumir a questão dos transportes escolares de forma gradativa. O Governo criará todas as condições para efetiva universalização do pré-escolar. No que diz respeito ao ensino superior, Elísio Freire diz que o Governo vai priorizar os cursos-chave para o desenvolvimento de Cabo Verde, através de um fundo de apoio à pesquisa e inovação. E o Governo vai também reformar e reforçar a regulação do ensino superior. No quadro da nova política educativa, o Governo vai reabilitar a rede escolar e permitir com que essa rede seja desconcentrada, descentralizada e ao serviço do desenvolvimento das ilhas e do país. De acordo com o porta-voz do Conselho de Ministros, esta resolução entra em vigor no próximo ano letivo. Também nesta sessão foi aprovada a lei que cria a Coleção Permanente de Artes Contemporâneas, resolução que classifica como património histórico e cultural nacional a herança judaica em Cabo Verde, a alteração da lei que permite o país aderir ao FACTA e, por fim, resolução que possibilita o Governo ceder o terreno aos investidores como forma de participação no empreendimento em causa. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, inaugurou hoje na cidade da Praia, Castelão, o Jardim da Infância Florescer, um ato de parceria com a Associação Comunitária do Desenvolvimento de Castelão. O Jardim Florescer, situado no bairro de Castelão, foi inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, com presença da ministra da Educação, Maritza Rosabal. Mais um entre muitos outros jardins que a Câmara Municipal da Praia tem apostado para uma melhor educação das crianças. No entanto, os desafios são ainda maiores. Nós fazemos esforço ainda de alargar mais o jardim e de incentivar pessoas e sobretudo famílias a pôr as crianças na escola. Portanto, só falo em uma cidade grande, investimentos que tem que ser feito, sobretudo na monitores, em equipamentos, de forma, portanto, que os meninos de 10, 15 anos tenham sucesso
na família também profissionalmente. Para além de Castelão, também foi inaugurado um jardim hoje na comunidade de Alto da Glória. Oscar Santos fala no porquê da escolha destes dois bairros. Portanto, é jardins mais recentes, mais novos, muito bem construídos, que ele é um jardim especial. Para a Mória foi feito com o envolvimento de associação de comunidades. A comunidade apoia na construção de jardins, também com empresas, o que é bom modelo que é para seguir. Às vezes só Câmara pode ter condições de fazer tudo sozinho. É bom que a comunidade, toda a cidade, todo o município também envolve, onde é possível, portanto, ergue uma estrutura como aquele que beneficia a comunidade. E na Alto da Glória também é importante, porque foi um prêmio que o município de Praia ganha, no âmbito de CGLOA, foi considerado cidade de Praia, segunda cidade mais bem gerida da África. Para além da Câmara Municipal da Praia, este jardim também contou com apoios da Associação Comunitária do Desenvolvimento de Castelão. Então, enquanto associação, como nós beneficiários dessa parceria de Juntamão, esse projeto, esse empreendimento ser construído através de uma parceria. E o primeiro parceiro é a comunidade. E jovens de comunidade contribuem de forma ativamente para a construção daquela obra ali durante quase 6 meses. E Câmara Municipal, Sporting Clube da Praia, Zé Ferro, Stromberg e Que Negócio, todos esses parceiros ali dão uma parceria de Juntamão. Um espaço e centro comunitário que, para além de jardim, também possui espaço para jovens, campo de futebol e entre outros, que custou cerca de 20 mil contos. É de salientar que esta infraestrutura trouxe muita vantagem para a comunidade Castelão, visto que teve um juntamão dos jovens de rivalidade que hoje, graças a esta iniciativa, tem uma mentalidade diferente que faz com que cuidem bem do espaço. O Acordo Estratégico de Médio Prazo 2017-2021 de Cabo Verde foi ratificado na Praia em cerimónia que reuniu governo, patronato e sindicatos. De acordo com a informação oficial, este documento inclui a entrada em vigor do subsídio de desemprego e o aumento gradual do salário mínimo. O documento, de acordo com o governo, visa colocar o país a crescer as taxas mais elevadas, gerar mais empregos, duplicar o rendimento médio dos cabo-verdianos e reduzir de forma significativa a pobreza. Tem como outra finalidade tornar Cabo Verde e as suas ilhas e cidades em economias competitivas, espaços dinâmicos de localização de empresas e de desenvolvimento de negócio. Acrescenta ainda o site da Macau que o acordo prevê, entre outras medidas, a entrada em vigor do subsídio de desemprego, bem como o aumento gradual do salário mínimo até atingir 15 mil escudos em 2021, no final da presente legislatura. De realçar que, de acordo com o site Lusa, o subsídio de desemprego vai entrar em vigor a partir de julho em Cabo Verde, segundo decisão saída da reunião do Conselho de Concertação Social na cidade da Praia. Por último, vale relembrar que o valor do salário mínimo em Cabo Verde é atualmente de 11 mil escudos. A Associação das Mulheres Empresárias de Santiago foi esta segunda-feira recebida pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia, no âmbito das audições de suporte à elaboração do Orçamento do Estado 2018. A Associação colocou em mesa várias propostas, entre as quais a ambiciosa iniciativa de apoiar o Governo no grande desafio da formalização da economia nacional. A sequência da visita das mulheres empresárias de Santiago no âmbito das audições de suporte à elaboração do Orçamento do Estado 2018, a Associação propôs ao Ministério das Finanças, Olavo Correia, a criação de um balcão de apoio ao regime especial das micro e pequenas empresas a funcionar na instituição como cofinanciamento do Orçamento do Estado. Segundo a proposta, o balcão funcionaria na instituição como um elo e acompanhamento entre o Governo e o setor informal, não só no apoio à formalização como na formação. Segundo a nota de imprensa, entende a Associação de Mulheres Empresárias de Santiago que o Estado não pode financiar tudo, pois o seu principal papel é de facilitador. Neste sentido, propõe que a taxa do IVA seja reduzida em alguns setores, como o da restauração e gravação em outros setores ou produtos, nomeadamente álcool, garrafas não retornáveis e refrigerantes. Em matéria fiscal, propôs-se ainda a isenção de taxas de pernoita
para os nacionais e redução da taxa do IRPC, como também a redução de taxas de juros entre 4% e 5% e o apoio aos empresários e empreendedores no processo de alfabetismo para gerir as empresas. Olavo Correia agradeceu ainda a proposta, lembrando o maior engajamento do setor privado nos rumos do país, como também mostrou que o governo está aberto para analisar as propostas em sede fiscal, embora não sendo possível todo num único ano. A Organização das Mulheres de Cabo Verde foi recebida esta quarta-feira pelo Ministro das Finanças. Esta organização quer que o Governo aumente mais verbas para as suas atividades. Esta audiência está enquadrada nas audições de suporte para a elaboração do Orçamento do Estado 2018. Enquadrado nas audições de suporte para a elaboração do Orçamento do Estado 2018, o Ministro das Finanças vai receber até ao final do mês inúmeras organizações. Hoje, Olavo Correia recebeu a OMCV, Organização das Mulheres de Cabo Verde, para apresentar a sua proposta do referido orçamento. Para Idalina Freire, presidente desta organização, esta visita foi muito produtiva. Nós, enquanto organização que trabalha duas componentes, a área social e também o componente financeiro através do nosso programa Microfinanças, trouxemos preocupações relativamente a essas duas áreas. Na parte social, nós propomos ao Sr. Ministro que afigura no próximo orçamento do Estado mais verbas para apoiar a área social, tendo em conta que, não obstante o crescimento do país, mas continuamos ainda a ter bolsas de pobreza, pessoas ao nível acentuário de pobrezas, pessoas com dificuldades de várias ordens, de modo que essa é uma das propostas. A outra proposta que nós colocamos ao Sr. Ministro, que gostaríamos de ver incluído no programa do Estado, é o reforço do programa de apoio à habitação social. Não só em termos de construção, mas também em termos de reabilitação. Para além dessas áreas, a Organização das Mulheres de Cabo Verde solicitou apoios também para os empreendedores. Propomos também ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro, se no próximo orçamento pudesse figurar verbas para apoiar, portanto, a promoção e divulgação dessas unidades empresariais, tendo em conta que é um dos mecanismos da criação do emprego em Cabo Verde e ainda a nível micro, médio, é muito difícil essas empresas terem recursos para fazer a sua autopromoção. Acrescenta Idalina Freire que a OMCV, enquanto organização não governamental, tem muitas limitações em termos de reforços institucionais, por isso aproveitaram essa audiência para solicitar ao Ministro das Finanças que ponha no próximo Orçamento do Estado algumas verbas para o reforço institucional da organização. Acrescenta ainda que a OMCV põe ao serviço do país todos os recursos mobilizados dentro e fora de Cabo Verde. Diz ainda que, perante essas solicitações, o ministro mostrou-se aberto para estudar as propostas feitas. Ele mostrou muito aberto e vai ter em conta, portanto, as nossas preocupações no próximo orçamento do Estado. O setor rural também foi mencionado nessa audiência, já que é uma das preocupações da OMCV. A Comissão Parlamentar do Inquérito sobre o Novo Banco esteve em audiência hoje com a sua ex-administradora executiva Marlene Nascimento da Cruz. Durante a audiência foram abordadas questões sobre a gestão, a criação e a resolução do novo banco. A audiência com a ex-administradora executiva Marlene Cruz contabiliza já 6 personalidades ouvidas pela Comissão Parlamentar do Inquérito sobre o Novo Banco, numa lista de cerca de 27 personalidades a ouvir, confirma Manuel Inocêncio Souza, presidente da Comissão Parlamentar do Inquérito. Nós já vamos no 3º dia das audições, já vamos na 6ª personalidade a ser ouvida pela Comissão. Os deputados têm colocado as questões que consideram pertinentes para o esclarecimento das matérias relativas à gestão, à criação e à resolução do novo banco. As nossas audições têm corrido normalmente, temos tido uma colaboração boa das personalidades que nós convocamos para nos ajudar a esclarecer essas questões e vamos continuar. Portanto, temos uma lista de cerca de 27 personalidades a ouvir.
Com estas audiências, a referida comissão pretende averiguar o contexto e as ações desenvolvidas para a criação, a gestão e a resolução do caso Novo Banco. Durante esta semana será ouvida ainda outras personalidades, nomeadamente a ex-ministra das Finanças e o atual ministro Olavo Correia. O ex-governador do Banco de Cabo Verde, no primeiro dia da segunda leva, portanto 31 de julho, vamos ouvir a senhora Ministra das Finanças, e nos últimos dias das audições, em 3 de agosto, ouviremos o atual governador do banco e o senhor Ministro das Finanças, Olavo Correia. Depois de todas as análises das audições, serão apresentados os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Novo Banco. Depois de todas as audições feitas, depois de todas as análises, depois de elaborarmos um projeto de relatório, discutir esse projeto de relatório, aprová-lo, submetê-lo ao Presidente da Assembleia Nacional para seu agendamento na plenária da Assembleia. De realçar que no mês de março o BCV anunciou a medida de resolução que decretou ao novo banco que consistiu na alienação parcial das suas atividades e da maior parte dos seus ativos e passivos à Caixa Económica de Cabo Verde. Durante a audiência com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a ex-administradora do Novo Banco dizia que a dificuldade do Novo Banco sempre foi um problema de capital, tendo iniciado com 300 mil contos. Segundo a ex-administradora executiva do Novo Banco, o problema do banco sempre foi por causa de capital, tendo começado com um capital mínimo de 300 mil contos. Segundo a mesma, inicialmente teria que ser feito uma análise da estrutura do custo. Se o banco tivesse estabelecido efetivamente parcerias com as IMFs no sentido do refinanciamento, na altura havia capital para se fazer isso, mas eu acho que a parceria com as IMFs, o aprender e o beber da experiência que eu sempre defendi, da experiência das IMFs, poderia, logo no primeiro momento, efetivamente, conduzir as coisas para uma outra forma. Havia um problema de capital, porque o Novo Banco começou com um capital social mínimo exigido, 300 mil contos, largamente insuficiente, que todos os acionistas sabiam, o próprio BCV sabia, mas, entretanto, deveria ser feito um primeiro aporte no capital em fevereiro de 2011, de 300 mil contos, que só veio acontecer 31 de dezembro de 2012. As receitas de um banco são os créditos, mas o Novo Banco só começou a dar créditos depois de ter toda a estrutura montada em março de 2011, diz a ex-administradora do Novo Banco, explicando que tentaram arranjar parceiros na altura, mas não foi possível. O banco só começou a conceder crédito depois de ter toda a estrutura montada, mais ou menos em fevereiro, fim de fevereiro de março de 2011. E até conseguir ter um produto bancário para fazer face, tudo o que era despesa do banco era absorvido pelo seu capital social. Então, sem ter o aporte no momento certo, era impossível efetivamente. Nós até tentamos inicialmente estabelecer algumas parcerias, mas pelos montantes que seriam exigidos em termos de refinanciamento das IMFs, vimos era impossível, exatamente por causa do limite de concentração de risco por cada cliente. O investimento mínimo para arrancar um novo banco condicionou muito o desenvolvimento do novo banco. A estrutura inicial de investimentos feitos no novo banco para arrancar o novo banco no dia 22 de dezembro de 2010 foi, portanto, um investimento mínimo. Mas, desde o primeiro momento, o novo banco começou a incumprir com os rastros prudenciais de fundos próprios e solvabilidade exatamente por causa disso. Sistema banca e financa. O sistema banca, exatamente, é o sistema que é transversal. A questão que hoje, pela experiência que eu tenho, eu digo, será que, ao invés de termos optado pelo sistema banca, não poderíamos ter analisado, será que havia outras opções de um sistema menos oneroso? Eram acionistas do Novo Banco, o Estado de Cabo Verde, que tinham uma participação de 42,33%, o Instituto Nacional da Previdência Social com 28,28%, a Caixa Económica de Cabo Verde com 11,76%, os Correios de Cabo Verde com 7,35%, a Imobiliária Fundiária e Habitat
com 7,35% e o Banco Português de Gestão de 2,94%. O primeiro-ministro José Ulisses Correia Silva está na Ilha de São Nicolau para uma visita de trabalho de 4 dias aos municípios. Consoante informações de uma nota, o primeiro-ministro estará de visita às várias localidades da ilha e se reunirá com as forças vivas e jovens de cada município. Esta visita se enquadra no periplo pelos municípios do país, focada em desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento de cada município, de acordo com a especificidade de cada país, assente no novo modelo de governação do país. Um grupo de técnicos da Câmara Municipal da Praia inicia hoje uma formação para reforço da resiliência e redução de riscos de desastres na cidade. A formação será presidida pelo Ediel Oscar Santos, com a intervenção da coordenadora da ONU Habitat em Cabo Verde, Janice da Silva. Através de uma parceria da Autarquia da Praia e o Programa das Nações Unidas para Assuntos Humanos, um grupo de técnicos da Câmara da Praia recebe formação de 3 dias para reforços de resiliência e redução de riscos de desastres na cidade. No âmbito da implementação de ferramenta para planeamento das ações de resiliência na cidade, que tem como propósito apoiar e orientar governos locais a planear e implementar ações práticas para reforçar a resiliência das suas cidades e vilas. Adianta a Infopress que, segundo a ONU Habitat, esta ferramenta está sendo desenvolvida em coordenação com o Centro Técnico para a Gestão de Riscos de Desastres, Sustentabilidade e Resiliência Urbana, tendo em conta a problemática do crescimento acelerado de urbanizações informais extremamente vulneráveis a uma variedade de desastres naturais nas cidades e vilas da África subsaariana. É de realçar que a atividade de autoavaliação, mapeamento participativo de riscos, discussões em grupos focais, planeamento de ações de maneira transversal estão entre os métodos a serem utilizados para a implementação de ferramenta. Foi encerrada hoje o projeto Melhoria do Laboratório de Controlo Sanitário do Porto da Praia, em que foi inaugurado o laboratório, bem como a entrega dos equipamentos financiados pelo Governo do Japão, que irá contribuir para a segurança humana. No encerramento do projeto Melhoria do Laboratório de Controlo Sanitário do Porto da Praia, a responsável do controlo sanitário do Cais da capital, Ailene Rocha, afirmou que foram entregues equipamentos no domínio do pescado, da segurança, água e saneamento financiados pelo Governo do Japão. É um projeto de melhoria de controlo sanitário e de desembarque de pescado. E embarca a aquisição desses equipamentos que estão aqui expostos. São 20 caixas para conservação de pescado, 40 paletes, 15 caixas com rodas, 2 portas paletes que servem de transporte de pescado e 6 mesas para evisceração de pescado. Também no controlo sanitário foi-nos feito a remodelação do laboratório e aquisição de alguns equipamentos e materiais para a inspeção da água, do gelo, do pescado, dos materiais que nós usamos aqui no Cais de Pesca. O Cais da Praia já disponibilizava de um laboratório e, segundo a Ailene Rocha, a ajuda do Governo do Japão fixou-se na renovação do laboratório. No entanto, esta remodelação está avaliada em 51.230 euros. Nós já tínhamos o laboratório, só que precisava de mais equipamentos. Desta via, a Embaixada do Japão nos ajudou a melhorar o nosso laboratório. O orçamento é 51.230 euros. Alguns dos equipamentos que foram doados já estão a ser utilizados no Cais da Pesca. Acerca dos outros materiais, estes só vão ser utilizados quando a remodelação da nova estrutura for concluída e entrar em funcionamento. Quando do projeto, nós tencionamos usá-los logo, mas como foi feita a remodelação dessa parte aqui do Cais de Pesca, nós temos os equipamentos para serem usados quando esta estrutura entrar em funcionamento. Mas já temos uns materiais que foram doados, nós já utilizamos. O laboratório já funciona
e alguns desses materiais já foram utilizados. Desde muito tempo que o Japão apoia Cabo Verde no seu crescimento econômico e no seu desenvolvimento sustentável através do apoio financeiro, especialmente no domínio das pescas no país. Na sequência do pedido de demissão de 13 dos 18 membros da Comissão Política Regional de Santiago Sul, os primeiros secretários do PICV prestam solidariedade à presidente do partido, Janira Ofra Almada, na sequência da destituição do órgão que alegam não reunir as condições para o seu funcionamento. Na sequência da demissão dos 13 membros da Comissão Política Regional de Santiago Sul, que alegam queda do órgão, o primeiro secretário disse em conferência de imprensa que os motivos da tomada da decisão dos membros deste órgão não têm qualquer correlação com a investigação dos membros da Comissão Política Regional sob proposta da Presidente em criar instabilidade no funcionamento desta comissão. Aliás, esta alegada instigação nunca ocorreu estando nós em condições de garantir que as principais razões da derrocada foram, sim, falta de coordenação entre o Presidente e os vices na preparação prévia das reuniões da Comissão Política Regional, originando alongadas e desnecessárias discussões para aprovação da ordem do dia e o desenrolar de reuniões serenas e profícuas. Substituições dos membros da Comissão Política Regional à revelia dos estatutos do partido e recusa em aceitar o veredito das urnas quanto à eleição de alguns primeiros secretários de setor e secretários coordenadores de grupos de base. No entanto, salienta-se que o ato de destituição por forças de que o órgão já não reunia as condições para o seu funcionamento. O porta-voz dos primeiros secretários diz ser de justiça manifestar a sua solidariedade à líder do partido acusada de pressionar os membros do órgão a se demitir, asseverando o seguinte: solidariedade essa extensiva à presidente do partido, doutora Janira Ofra Almada, bastas vezes acusada pelo ex-presidente da Comissão Regional de Santiago Sul de ter pressionado os membros do órgão a se demitirem. Esta acusação é completamente infundada e desprovida de todo e qualquer sentido. Ninguém foi manipulado e nem poderia ser-lo num partido como o PICV, de esquerda democrática e progressista, e que preza, em qualquer circunstância, a máxima cabralista. O porta-voz dos primeiros secretários diz confiante na direção do partido em prol da consolidação da atual liderança do PICV, apelando aos militantes a recentrarem na luta pela imposição de sentido em relação ao adversário político. O plano de ação do agrupamento competitivo do queijo de cabra vai ser socializado na próxima semana com os operadores económicos, onde será definido a sua operacionalização para os próximos anos. O projeto é orçado em cerca de 270 mil euros e é financiado pela União Europeia. O projeto, promovido pelos Ministérios da Economia, Emprego e da Agricultura e Ambiente, visa fomentar relações comerciais com a indústria do turismo, estando enquadrado no plano aumento da competitividade da cadeia de valor do queijo de cabra, desenvolvimento local inclusivo e sustentável. Este tem como outra finalidade, para além de aumentar a competitividade da cadeia do valor do queijo da cabra, melhorar as condições de vida dos pequenos criadores e produtores de queijo de cabra e promover o desenvolvimento local inclusivo e sustentável. O projeto tem a duração de 2 anos e será implementado em 2 fases. O projeto foi iniciado pelo Governo no ano passado na Ilha do Maio, sob o lema Fortalecer o fornecimento sustentável da cadeia de valor do queijo de cabra e fomentar relações comerciais com a indústria do turismo em Cabo Verde, contando com o apoio técnico da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, tendo sido selecionadas as 2 ilhas. A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial é a agência especializada das Nações Unidas, cujo mandato é promover e acelerar o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável para alcançar a prosperidade partilhada e sustentabilidade ambiental em todo o mundo.
As atividades em comemoração do 12º aniversário da criação do município de São Salvador do Mundo, na interior da Ilha de Santiago, arrancam hoje com uma palestra dirigida aos jovens da localidade agrícola de Picos Acima. De acordo com a Infopress, o técnico social do Pelouro da Promoção do Conselho, Cláudio Garcia, disse que a Idilidade programou um conjunto de atividades que vão acontecer em várias localidades do município para que todos os habitantes se sintam integrados nas festividades, cujo ponto alto é no dia 19 de julho. Em agenda, atividades como torneio de futsal, feira da agropecuária, concurso de culinária, tocatina com grupos musicais do concelho, encontro com agricultores, workshop sobre alcoolismo e droga, noite cultural, mesa redonda sobre associativismo e género e sessão solene são outras atividades programadas. No dia 19, o autarca procede ao lançamento da primeira pedra para o calcetamento da estrada de Picos Acima, uma obra que conta com financiamento com o governo de Cabo Verde, através do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades, avança a mesma fonte. Seguimos agora com opiniões fortes de hoje. Opiniões fortes. O elenco semanal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Esta semana, o tema casamento entre pessoas do mesmo sexo ganhou um destaque especial. Foi alvo de muita opinião, muito debate, troca de ideias ao nível da comunicação social e das redes sociais aqui no país. Ora, podemos analisar essa questão a duas dimensões. Primeira dimensão, as origens da homossexualidade, ou seja, do envolvimento sexual entre pessoas do mesmo sexo. Esta questão é tão antiga quanto a história da humanidade. Portanto, desde que o homem é homem, há registros, há relatos deste facto. Na Antiguidade Clássica, nós temos vários relatos de relações que se estabeleciam entre homens em espaços de socialização, em espaços de convívio, por exemplo, e dá para perceber, pelos relatos históricos, que esta questão não tinha a conotação negativa que atualmente tem em muitas regiões do globo. Portanto, a homossexualidade, o envolvimento sexual entre pessoas do mesmo sexo, sempre existiu na história da humanidade, e nem sempre na história da humanidade foi algo moral e socialmente condenável. Portanto, é neste contexto que temos que analisar essa questão a partir destes pressupostos, penso eu. Uma segunda dimensão para analisarmos essa questão tem a ver com o contexto social e político atual. Ou seja, que factos têm se desencadeado ao longo dos últimos tempos e que ditaram que neste momento esta questão esteja a ser discutida aqui em Cabo Verde. Nós podemos ver o panorama internacional. Atualmente, se fizermos uma análise mental do mapa mundo, como é que os vários países têm se posicionado em relação a essa questão? Nós vamos ver o seguinte: a Europa, sobretudo os países da União Europeia, grande maioria dos países da União Europeia, já regularizaram, já é legal nestes países a realização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Este processo começou primeiro com a legalização das uniões de facto e paulatinamente se avançou para o casamento e atualmente se discute em muitos desses países o processo de adoção de crianças por parte deste segmento da população. Na Europa do Leste a questão é um pouco diferente e, como nós sabemos, a Rússia é um dos países que de certa forma criminaliza a relação entre pessoas do mesmo sexo, mas na Europa Ocidental essa questão, conforme já disse anteriormente, tem feito um percurso de paulatina e gradual
crescimento do número de países que têm permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No continente americano, a América Latina, uma boa parte dos países também tem dado esse passo, mais recentemente o Brasil, o Uruguai, os Estados Unidos já também há algum tempo, na maior parte dos estados. E em África nós temos o seguinte cenário: a África do Sul é dos poucos países africanos que também permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas há muitos países africanos que têm criminalizado o casamento homossexual, sobretudo pela influência existente nestes países de determinadas igrejas evangélicas que têm uma posição radicalmente contra o envolvimento de pessoas do mesmo sexo. Portanto, é neste cenário que esta questão está a ser discutida aqui em Cabo Verde. Na minha opinião, Cabo Verde, sendo um país de tradição democrática, um país estável, um país que reconhece os direitos fundamentais do homem e de cada cidadão, um país que reconhece o direito que cada um tem de livremente e conscientemente cada um poder fazer a sua opção de natureza política e ideológica e social. Quer dizer, o nosso país é um país que garante um conjunto de direitos e liberdades aos cidadãos. Por este facto, a minha opinião, e vinculo aqui a minha opinião com muita assertividade, é de que há condições para futuramente darmos esse passo, ou seja, darmos aos cidadãos cabo-verdianos e residentes em Cabo Verde o direito de escolherem livremente com quem querem casar. Quem quer casar, um homem queira casar com uma mulher, como já acontece há muito tempo, pode o fazer. Uma mulher que se quer casar com uma mulher ou um homem que quer casar com um homem podem também livremente fazer, à luz daquilo que eu considero o direito de livre escolha, que parece-me que é algo que deve ser garantido a cada cabo-verdiano e a cada cabo-verdiana em qualquer momento, em qualquer situação, mormente se tratando de algo que não fere, não põe em risco a liberdade dos outros. Contrariamente a uma boa parte dos países africanos que neste momento criminalizam esta prática, Cabo Verde foi sempre um país de tolerância religiosa, um país em que as pessoas exercem as suas opções de uma forma livre. Portanto, acredito eu que deve-se desencadear um diálogo à volta desta questão. O Sr. Primeiro-Ministro disse recentemente que esta questão não está na agenda. Ok? Se não está na agenda oficial do governo, está na agenda da sociedade. A partir do momento que está na agenda da sociedade, o governo e as instituições do Estado não podem ficar alheios a esse debate. Portanto, eu espero que rapidamente o governo assuma uma posição e espero eu que a posição do governo e dos partidos políticos também seja no sentido de garantir o direito de livre escolha das pessoas. E aqui, o direito de livre escolha das pessoas é dar legitimidade, dar garantia de que quem quiser casar com uma pessoa do mesmo sexo pode fazê-lo à luz daquilo que eu penso que a nossa Constituição atual defende, que é a liberdade de cada um fazer as suas escolhas. Para concluir, queria fazer aqui referência ao lançamento do livro Vozes do Poder, do jornalista Carlos Santos. Carlos Santos, um conceituado jornalista nacional, que tem feito um percurso de referência ao nível, sobretudo, dos órgãos de comunicação social do Estado. É importante haver mais publicações deste nível, ou seja, reflexões sobre a nossa comunicação social, sobre a história da nossa comunicação social e sobre os desafios atuais da comunicação social. Ainda não li o livro, mas pelas referências que já ouvi, é um livro que caracteriza muito bem o estado atual da nossa comunicação e, sobretudo, dá ênfase ao papel que o Estado tem tido na comunicação social, sobretudo no Cabo Verde pós-independência. Portanto, parabenizo aqui o jornalista Carlos Santos pelo trabalho realizado
e que deve ser objeto de leitura dos profissionais da comunicação social de uma forma geral, dos estudantes e dos interessados por esta questão, que é uma comunicação social cada vez mais forte, mais livre, mais independente e mais ao serviço do bem comum e ao serviço da população, se eu posso assim dizer. Portanto, nós concluímos assim mais uma edição do programa Opiniões Fortes e contamos com a vossa atenção e com a vossa presença daqui a uma semana aqui nesta televisão Tiver e na Rádio Dia. Votos de boa semana a todos. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Vamos ao redor do nosso continente conhecer as principais manchetes que marcaram o dia de hoje. Nigéria, o vice-presidente Yemi Osibanjo encontrou-se com o presidente Muhammadu Buhari em Londres, onde o presidente está em tratamento nos últimos 2 meses. Camarões, as tias Renata, um grupo de voluntárias, vão à Baixa de Yaoundé, onde falarão nas ruas sobre abuso sexual. Gana, estudante universitário Gabriel Opare criou um motor de busca que compete com o Google. Somália, uma quebra de internet causa problemas a milhões de somalis na diáspora que tentam enviar dinheiro para a família nos seus países. Quénia, enfermeiros do governo estão em greve há 36 dias pedindo a implementação de um acordo coletivo para aumento de salário. Tempo para manchetes do mundo. O secretário de Estado americano Rex Tillerson está na Arábia Saudita para reuniões com as nações árabes que acusam o Qatar de financiar o terrorismo. Estados Unidos, presidente Donald Trump reitera que questões sobre a ligação entre a Rússia e a sua campanha presidencial representam a maior caça às bruxas da história. Iraque, residentes de Mosul Ocidental limpam e que reconstroem os seus bairros destruídos após longa batalha entre as forças iraquianas e os militantes do Estado Islâmico. Antártica, um iceberg com 5.800 km², o maior alguma vez gravado, abriu uma fissura. China, 2 robôs discutem os prós e os contras dos humanos, enfrentam uma audiência em Hong Kong. Atualidade internacional, a produção petrolífera angolana registrou em junho um aumento equivalente a 66 mil barris diários, mas continua atrás da Nigéria, que está na liderança entre os produtores africanos do petróleo, segundo a OPEP. De acordo com o último relatório mensal da Organização de Países Exportadores do Petróleo, OPEP, lançado esta quarta-feira e ao qual a Lusa teve acesso, Angola atingiu em junho uma produção diária média de 1.668 milhões de barris de crudo, face aos 1.602 milhões de barris do mês anterior, com dados baseados em fontes secundárias. Com este registro em volume produzido, Angola continua pelo segundo mês consecutivo atrás da Nigéria, país que viu a sua produção aumentar mais 96.700 barris diários de maio para junho, chegando à média de 1.733 milhões de barris por dia, de acordo com os dados da OPEP. Angola perdeu a liderança da produção africana de petróleo em maio para a Nigéria, o que então aconteceu pela primeira vez este ano. A produção na Nigéria tem sido condicionada por ataques terroristas, grupos armados e instabilidade política interna, sobretudo no primeiro semestre de 2016, com Angola ter chegado então ao topo dos produtores africanos, por entre algumas oscilações. O acordo entre os países produtores de petróleo para reduzir a produção e fazer aumentar os preços obrigou Angola a cortar 78 mil barris de crudo por dia, com efeitos desde 1º de janeiro para um limite de 1.673 milhões de barris diários.
Pelo menos 19 pessoas morreram numa série de ataques provocados por bombistas suicidas pertencentes ao grupo extremista Boko Haram, numa cidade do norte da Nigéria, anunciaram hoje as autoridades. De acordo com o comissário da Polícia do Estado de Borno, 23 pessoas ficaram feridas nestes ataques perpetrados nesta terça-feira à noite na cidade de Maiduguri, local da insurgência do movimento Boko Haram. Dos 19 mortos, 12 pertenciam a uma força civil de autodefesa, afirmou o comissário. O porta-voz da Força Civil de Autodefesa revelou que pelo menos um dos bombistas suicidas era uma mulher e que os ataques se direcionaram especificamente aos seus colegas enquanto estes estavam de serviço. No ano passado, o governo nigeriano declarou ter esmagado o grupo radical, mas os ataques continuam a ocorrer e cifram-se em mais de 20 mil as mortes atribuídas ao grupo extremista desde o seu surgimento. O Qatar e os Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento sobre a luta contra o financiamento do terrorismo, anunciaram esta terça-feira em Doha responsáveis dos dois países. O Qatar foi, nas últimas semanas, isolado política, diplomática e economicamente pelos países vizinhos, com o argumento de que o país apoia o terrorismo e que é negado por Doha. O acordo foi assinado hoje durante uma visita ao Qatar do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson. O chefe da diplomacia norte-americana está na região com o objetivo de resolver a crise diplomática entre o Qatar e os vizinhos, entre os quais a Arábia Saudita. Um dos principais assessores de Tillerson explicou aos jornalistas que o acordo define esforços que o Qatar pode desenvolver para fortalecer a sua luta contra o terrorismo e lidar ativamente com o financiamento do terrorismo. Uma operação internacional permitiu levar a cabo a detenção de 50 pessoas em 15 países pela distribuição da pornografia infantil através de plataformas como o WhatsApp. Só em Espanha procedeu-se a 11 detenções, entre eles um rapaz menor de idade que era administrador de uma dessas redes. A investigação começou quando os ciberagentes espanhóis encontraram na chamada Darknet uma ligação com a aplicação de conversação online. Aí encontraram uma rede de distribuição de pornografia de menores que lhes permitiu chegar a outras redes semelhantes em outros 24 países. No total foram detidas 11 pessoas em Espanha, 7 na Colômbia, 7 na Bolívia, 3 no Brasil, 4 no Chile, 3 na Costa Rica, 2 na República Dominicana, 2 Guatemala, 1 em Itália, 2 no México, 1 em Nicarágua, 1 no Panamá, 2 no Paraguai, 2 no Uruguai e mais 2 na Venezuela. A operação foi comandada pela Polícia Nacional Espanhola com um apoio da Secretária Executiva de Amaripol e da Interpol. Moçambique vai receber 5,2 milhões de euros do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para fortalecer a gestão sustentável das suas florestas. O acordo assinado pelas duas instituições insere-se no projeto de investimento florestal moçambicano no valor de 41 milhões de euros que arranca este mês com o objetivo de travar o ritmo acelerado da desflorestação do país. Maputo levantou a 21 de janeiro a proibição do corte de madeira no território, em vigor desde o início do ano, mas mantém fortes restrições. O governo moçambicano quer pôr fim ao contrabando de madeira, que avalia em mais de 130 milhões de euros. Depois da atualidade internacional, acompanhe a do desporto. Costa Rica e Canadá empataram a uma bola nesta última madrugada na partida referente à segunda jornada do Grupo A da Gold Cup, torneio que decorre nos Estados Unidos. Alfonso Davis inaugurou o marcador para o Canadá aos 26 minutos da partida, enquanto Francisco Calvo empatou o jogo para Costa Rica aos 42 minutos. Com este empate, Costa Rica e o Canadá passaram a somar 4 pontos cada, mais 3 do que as Honduras e o Guiana Francesa, que também empataram a 0.
Florent Malouda, de 37 anos, com 80 jogos pela seleção de França, foi utilizado na última madrugada pela seleção de Guiana Francesa em partida da Gold Cup, que decorre nos Estados Unidos. O jogador, teoricamente, não poderia jogar por qualquer outra seleção, de acordo com os regulamentos da FIFA. No entanto, a Guiana Francesa, que participa pela primeira vez na Gold Cup, não é reconhecida pelo organismo que rege o futebol mundial. O imbróglio, de qualquer forma, está lançado com a CONCACAF, a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, ao considerar que as leis da FIFA são claras, tendo já enviado o caso para o seu comitê disciplinar. Malouda foi titular, tendo até sido nomeado como capitão da equipa numa partida que terminou com empate a 0 diante das Honduras. Segundo os regulamentos, a seleção que utilizar um jogador não elegível é penalizada com derrota por 3-0. André Moreira não vai na tarde desta quarta-feira para o estágio da Suíça. O Benfica não chegou a acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do jogador e nas últimas horas as partes ficaram mais distanciadas, de tal modo que o guarda-redes vai voltar para o clube madrilheno que detém o seu passe. O guarda-redes estava já a treinar com o Benfica desde o início do mês e estava prevista a integração do jogador no estágio na Suíça, que arranca esta terça-feira e termina no próximo domingo. Desta feita, o Benfica está no mercado em busca de mais um guarda-redes que possa rivalizar com Júlio César. Neste momento, além do guardião, Rui Vitória tem Paulo Lopes e Bruno Varela, pretendendo mais um jogador capaz de colmatar a saída de Ederson. O lateral brasileiro Daniel Alves, de 34 anos, está confirmado como reforço do Paris Saint-Germain. O antigo jogador da Juventus assinou um contrato válido por 2 épocas. Daniel Alves afirma estar extremamente feliz em assinar pelo Paris Saint-Germain. O lateral esquerdo acrescenta ainda que nos últimos anos pode ver de fora o enorme crescimento do clube e é agora muito emocionante para ele poder estar dentro deste projeto. O lateral brasileiro rescindiu o contrato recentemente com a Juventus, onde esteve apenas uma época, depois de 8 anos ao serviço do Barcelona. Agora vai atuar no campeonato francês ao serviço do Paris Saint-Germain. Desta feita, arrapamos as manchetes de hoje. O Governo quer generalizar o acesso ao sistema educativo do pré-escolar ao 12º ano. O MCV pede mais verbas para as suas atividades numa audiência com o Ministro das Finanças. Porto da Praia recebe equipamentos financiados pelo Governo do Japão. Nigéria ultrapassa Angola na produção petrolífera em África. Ataques do grupo Boko Haram causam 19 mortes no norte da Nigéria. Foram detidas 50 pessoas em todo o mundo por pornografia infantil no WhatsApp. Continuação de uma excelente noite para si que nos acompanhou desde o início deste jornal. Chegamos ao fim do Jornal 10. Até a próxima edição.